O Parlamento aprovou na generalidade esta sexta-feira o Estatuto dos Magistrados Judiciais, com especial foco no índice 100 proposto para o salário da classe, bem como o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. A proposta de lei que consagra os princípios gerais da administração da Justiça foi votada por unanimidade num debate que decorreu em clima de serenidade. O debate do pacote legislativo do setor da justiça, com 3 diplomas, entre eles a proposta de lei que consagra os princípios gerais da administração da justiça e as propostas que aprovam os estatutos dos magistrados judiciais e do Ministério Público, decorreu em clima de consenso generalizado. É que há mais de uma década que a reforma do setor da justiça tem estado na ordem do dia no Parlamento e o agendamento dos 3 diplomas do setor demonstra o interesse dos deputados em dotar o país de uma melhor justiça. Na ordem dos trabalhos desta sessão parlamentar, no que tange às iniciativas legislativas, a Assembleia, o plenário, agendou unicamente diplomas que têm que ver com a justiça, isto porque já lá vão 4 anos que nós, nesta legislatura, que nós estamos a debruçar sobre o debate sobre a situação da justiça e estamos cientes de que o que se quer aqui, efetivamente, é ter uma melhor justiça para Cabo Verde. Por isso, as 2 bancadas parlamentares e os deputados da UCID e o Governo estiveram convergentes durante todo o debate, especialmente sobre a necessidade de melhorar as condições salariais e a independência do Poder Judiciário, mas também as exigências e responsabilidades dos magistrados. Algumas preocupações da classe foram analisadas no debate. No parecer da Associação Sindical dos Magistrados, houve uma outra questão que levantaram em relação à necessidade de se ponderar sobre algumas isenções em relação aos suplementos salariais, para se evitar que o objetivo e o sentimento nosso de melhorar, portanto, a remuneração dos magistrados não fique depois prejudicado com a necessidade de se pagar, portanto, imposto sobre os rendimentos. É claro que a questão colocada pelo deputado Clóvis tem uma razão de ser, mas também ela é questionável, porque se por um lado exige que o magistrado tenha reforma, que na reforma se leve em conta toda a remuneração, por outro lado, está-se a dizer não, isto só entra como remuneração, agora só vai me servir para a reforma e não para descontos. Esta é uma matéria que temos que discutir. Mas também há uma outra questão. Quando trabalhamos o índice 100, nós levamos em conta, fizemos uma comparação em relação ao quadro salarial hoje e ao quadro salarial que se está a pretender com esta iniciativa. Por mais que se queira, que se diga que se tenha introduzido a matéria que tem a ver com o imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas, mesmo assim haverá uma margem salarial razoável para os magistrados. Um salário digno para os magistrados compatível com as exigências do cargo e com as reformas em curso, realça a ministra Joana Rosa. O período de estágio é uma outra preocupação. É uma dúvida e que, de certa forma, também acaba por surgir na sequência daquilo que é o parecer da Associação Sindical dos Juízes, que tem a ver com o período de estágio, que ficou em 12 meses e cuja associação considera que pode pôr em causa a qualidade e propõe que seja de 12 a 18 meses e, entretanto, eu creio que também vem na sequência daquela iniciativa que havia dado entrada aqui no Parlamento, visando a redução do tempo de estágio, e que na altura nós, ao escutamos alguns juízes, procuradores e etc., e que também se posicionaram contra, e perguntamos o porquê dessa redução.
tomamos esta opção de trazer ao Parlamento esta iniciativa de redução de período de estágio, para que pudéssemos ter esses juízes assistentes já formados e já nomeados como juízes de terceira classe e com isso estar-se em condições do Conselho Superior ou dos Conselhos Superiores tomarem decisões em relação a concursos ou então a nomeação de juízes para a relação. O período de 18 meses de estágio mantém-se, tal como expressa na lei de 2011, sublinha Joana Rosa, que esclarece que o governo levou ao Parlamento uma medida extraordinária, temporária, só para os juízes assistentes que estão em formação agora, para preencher os tribunais de relação.